Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 72, o objeto de conhecimento, planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. E o detalhamento, construção de planilhas, tabelas e gráfico. Muito bem, então vamos aprender a construir tabelas, planilhas e gráficos, mas a primeira parte vai ser sobre como coletar esses dados. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então estou aqui num cenário cheio de gráficos, né? Um gráfico de setor, coluna e de linha. E a primeira pergunta é, professor, como que eu estabeleço isso? E aí eu lhe faço uma pergunta, você já respondeu um questionário? Muito bem, então são através dos questionários que esses gráficos são estabelecidos. Então toda vez que eu estou a fim de investigar algo, eu vou fazer um questionário a respeito desse objeto que eu quero investigar. Tudo bem? Então, por isso, muita gente fala, a estatística está em todo lugar. Verdade. Desde a venda de um din-din a grandes empresas complexas e principalmente no esporte. Se você lembrar, no esporte hoje, a estatística está muito presente. E para estabelecer esses parâmetros, foi criada essa ciência que é conhecida como estatística. Então, vamos entender o conceito de estatística. Primeiro, para que serve, né? Para que serve as pesquisas? As pesquisas em estudos estatísticos são importantes, pois fornecem dados que, depois de organizados e analisados, podem nortear planejamentos de mudança acerca de um assunto pesquisado. Então, toda vez que eu penso em estatística, né, eu posso ter esse foco. Quando eu quero analisar algo, eu, querendo ou não, faço uma estatística. Primeiro, eu vou coletar os dados. Depois, eu vou organizar os dados e, por fim, analisar. Por quê? O grande objetivo da estatística é me nortear para uma tomada de decisão correta ou mais próxima daquilo que acontece. Então, o que é estatística? A estatística é a ciência que envolve coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Então, a estatística ela está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai a um restaurante ou faz uma compra pela internet, geralmente a empresa que vende, ela pergunta, ela quer um feedback do cliente. Então, ela quer saber se você se o produto chegou inteiro, se chegou em boas condições, se o produto está agradável, como foi o atendimento. Então, isso aqui seria um tipo de pesquisa. E por que que isso é importante? Porque essa pesquisa, ela vai definir a política da empresa para os clientes. Então, hoje existe muita estatística aplicada em toda a sociedade. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Se você também gosta muito de futebol, toda vez que acontece um pênalti hoje, antes do batedor cobrar, a TV já mostra os últimos locais do gol onde o batedor, né, fez a cobrança, as últimas cobranças. E aquilo dali serve tanto para nós como os telespectadores, mas principalmente para os goleiros, sabia? Porque os goleiros eles vão observar, vão estudar os adversários e a partir, sei lá, durante a partida acontece um pênalti. Ele já vai poder prever, não podemos dizer que ele vai acertar, mas ele já vai ter uma noção de como o seu adversário bate a cobrança de pênalti.
Beleza? E aí, a estatística ela faz toda uma análise. Se o cara estava nervoso, se o jogo já estava definido, ou se o jogo estava apertado. Então, tem todo um estudo ao redor de uma simples cobrança de pênalti. Beleza? Então, a estatística ela preocupa com isso. Primeiro, ela coleta os dados, que seria a parte de coletar os dados. Ir lá, observar tudo o que aconteceu, né, a respeito daquele assunto. Por exemplo, eu estava dando o exemplo da cobrança de pênalti. Então, eu vou analisar os batedores. Então, o batedor tal bate no canto direito do goleiro. Então, o goleiro, sabendo disso, ele vai pular lá para ver se tenta pegar o pênalti. Se o batedor trocar, aí parabéns para ele. E depois ele organiza e analisa os dados e depois, por fim, apresenta. Beleza? E quais são os tipos de pesquisa, professor? Sempre vai ser a respeito do futebol? Não. As pesquisas, elas podem ser classificadas de várias formas. Eu vou apresentar 3 delas, tá? Um tipo de pesquisa muito comum são as pesquisas descritivas. E o que acontece nas pesquisas descritivas, né? Esse tipo de pesquisa estatística tem como objetivo descrever características ou comportamento de uma população ou um fenômeno, sem buscar estabelecer relações casuais. Então, a primeira parte dessa pesquisa, né, a gente tem que entender o seguinte: o que seria a população? Será que eu só vou fazer pesquisa com seres humanos? Não. A população, nesse caso, é todas as pessoas que têm aquela característica em comum. Mas eu também posso estar analisando, por exemplo, uma população, se eu tenho uma fábrica de motos, certo? E aí eu sou preocupado com a qualidade do serviço que eu estou prestando. Então, esse tipo de pesquisa é muito comum acontecer, por exemplo, nas grandes fábricas. Eu tenho uma fábrica de motos, peço para as pessoas testarem lá, aí vou testar todas, vamos supor, produzo 1000 motos por dia. Eu vou testar todas as 1000 motos? Não, né? Eu vou testar ali uma parte dessa população. E aí eu vou ter que descrever umas características ou comportamento dessa população. Beleza? Isso eu estou dando um exemplo de moto, mas se eu estivesse fazendo uma pesquisa com os alunos, a minha população seriam os alunos. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa com os clientes da minha empresa, então serão os clientes da minha empresa. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa sobre os sites da internet, então seria a minha população, os sites da internet. E aí, é comumente utilizado em pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, em caso de estudo, pesquisa de mercado, estudos de caso e pesquisa de satisfação do cliente. Então, as empresas geralmente utilizam esse tipo de pesquisa. Porque pergunta o que, quem, onde e quando. Como assim, professor? Por exemplo, uma pergunta que seria o quê? Qual o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Então, seria uma pergunta de um questionário que tenta entender o quê? Beleza? Por exemplo, eu gosto muito de pagode. Então, se eu vou responder uma pesquisa, qual é o cantor que você mais gosta, né? O cantor de pagode. Eu ia responder Zeca Pagodinho, né? Atualmente, Tiaguinho, mas aí tem outros. O de onde? Por exemplo, onde você mora? É comum também ver esse tipo de pesquisa, tá bom? Então, quando essas pesquisas têm essas perguntas, são perguntas que eu vou descrever a minha população. Por isso que elas são conhecidas como pesquisas descritivas, porque eu vou estar descrevendo aquela população do estudo. Por exemplo, uma pesquisa que descreve a distribuição de idades em uma comunidade. Então, imagina que eu quero entender uma comunidade aqui do interior do Amazonas, vou lá e eu faço a seguinte pesquisa. Qual é a sua idade? Então, essa seria a minha variável idade, e aí todo mundo ia ter que me dar uma resposta. Então, eu poderia escrever a partir desses dados, dependendo do tamanho da comunidade, eu poderia ter uma tomada de decisão interessante a respeito das idades, tá bom? O outro tipo de pesquisa também muito utilizado são as pesquisas analíticas. Esse tipo de pesquisa busca identificar e entender
as relações entre variáveis, geralmente através de análises estatísticas mais complexas. Então, a pesquisa analítica, né, enquanto a descritiva eu estava preocupado em descrever aquela sociedade, né, aquela população, os clientes e tudo, aqui não, eu vou querer analisar. Então, por exemplo, uma pesquisa do tipo analítica, ela investiga a relação entre o nível de escolaridade e o salário dos indivíduos. Observe que aqui eu tenho duas variáveis e aí eu vou ter que tomar cuidado com essa, né, complexidade. Então, além de analisar o nível de escolaridade, eu também tenho que analisar o salário dos indivíduos. Então, imagina que eu estou numa comunidade aqui do Amazonas, numa pequena cidade, e aí eu quero fazer esse tipo de estudo. Então, ela não seria uma pesquisa descritiva, e sim uma pesquisa analítica. Porém, né, eu ia precisar de um questionário mais descritivo. Por quê? Porque apesar de ser uma pesquisa analítica, eu vou estar analisando essas relações entre variáveis, eu ia precisar coletar os dados. Então, eu ia precisar perguntar qual é o seu nível escolar, qual é o salário do indivíduo que está sendo entrevistado. Também poderia estabelecer, ao invés do salário, a renda da família, tá bom? Então, é bem interessante esse tipo de pesquisa. Ela é conhecida como uma pesquisa analítica, porque ela vai estar analisando, vai estar comparando mais de uma variável, né? Mas, querendo ou não, vamos também ter que ter uma base de uma pesquisa, né, descritiva. Então, vamos agora para outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa exploratória. Essa pesquisa é conduzida quando o pesquisador tem pouco conhecimento prévio sobre o assunto e deseja explorar o fenômeno ou problema em questão. Geralmente, o primeiro passo antes da pesquisa mais detalhada, por exemplo, eu tenho que estabelecer alguns padrões porque eu não conheço aquele comportamento. Uma pesquisa que busca explorar padrões de uso de redes sociais por diferentes faixas etárias. Então, na pesquisa exploratória, o pesquisador, ele conhece, mas ele não conhece tanto sobre a pesquisa. Então, é importante que primeiro, né, ele explore para depois estabelecer os padrões. Tudo bem? Então, a pesquisa explorativa, né, ela vai desvendar algumas, o pesquisador, ele vai ter alguma questão de explorar aquilo que ainda não foi tanto divulgado em pesquisas. Por exemplo, o uso das redes sociais por diferentes faixas etárias. Se você pegasse, por exemplo, eu estou numa faixa etária de 30 a 40 anos, né? Então, as pessoas utilizam geralmente as redes sociais para o quê? Quais os fins, né? Então, muita gente, no meu caso, eu utilizo mais para lazer do que para, por exemplo, tem gente que utiliza para venda, para comércio, né? Venda, comércio. Tem gente que utiliza para divulgar seus produtos. Por exemplo, pessoa que vende roupa, né? Ela pode usar a rede social e isso pode estar ligado à faixa etária que ela está, né? Pessoas mais empreendedoras geralmente têm uma faixa etária menor do que os 30. Mas isso aí é muito relativo. Então, isso vai ser exploratório. Por isso que esse é um tipo de pesquisa que é conhecido como pesquisa exploratória. Muito bem. E aí, dentro desse meio de pesquisas, agora a gente vai conhecer alguns tipos de pesquisa também muito interessantes e utilizados, que é a pesquisa do tipo censo. O que seria a pesquisa do tipo censo? O censo é uma pesquisa que busca coletar dados de todos os elementos de uma população-alvo, ou seja, todos os membros ou unidade da população são incluídos na pesquisa. Então, toda vez que eu tenho censo, eu tenho que imaginar que todos
né? Se a pesquisa envolveu todos, eu vou ter uma pesquisa do tipo censo, tá? Então, todas as pessoas vão ter que dar resposta, né? Toda a população deverá dar resposta. Mas o tipo de censo, a pesquisa do tipo censo, ela não ocorre somente com pessoas, tá bom, gente? Então, é muito comum ocorrer, mas dependendo da ideia da empresa, ela pode ocorrer também, por exemplo, se eu tenho uma empresa de tênis e aí eu quero testar a qualidade de todos os tênis produzidos. Isso seria uma pesquisa de tipo censo, né? Vou testar todos. Às vezes, as empresas preferem utilizar outro tipo de pesquisa ao invés do tipo censo. E quais são as características de uma pesquisa tipo censo? Abrange toda a população-alvo, né? Então, toda a população-alvo. Geralmente é mais caro e consome mais tempo do que a amostragem, que é um tipo de pesquisa que nós vamos já também entender como é que funciona a amostragem. Já que requer o levantamento de dados de todos os indivíduos, né? Não, lembrando aqui que não podemos restringir apenas indivíduos, dependendo onde eu quero caracterizar a minha pesquisa, né? Eu posso estar analisando indivíduos, mas eu posso também estar analisando outros fatores ali. Fornecer resultados precisos e representativos da população-alvo, pois não há margem para erro o que acontece numa pesquisa amostral, né? Então não há margem para erro amostral. Nesse caso, a gente não vai trabalhar com aquele mais 2 para menos, não vai ter margem de erro. Por quê? O censo, ele pergunta para todo mundo, para toda a população envolvida. Então, vamos ver aqui alguns tipos de censo que é utilizado aqui no nosso Brasil. O IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem um censo que no Brasil acontece de 10 em 10 anos. O que seria esse censo? O IBGE, ele manda um pesquisador em cada lar, em todos os lares brasileiros. Então, observe que quando eu quero estabelecer o censo, eu devo ir em todas as casas, né, em todos os lares brasileiros. Por isso que quando ocorre o censo aqui no Brasil, é comum que eles peçam que você agende a visita lá de um entrevistado. E quando você é entrevistado no censo, ele vai querer saber, ele vai te perguntar coisas sobre todas as pessoas que moram na sua residência, beleza? Então, o censo é isso, eu quero saber como funciona todos os lares do Brasil. Um outro censo também muito importante e acontece que vocês alunos nem sabem, que é o censo escolar. O censo escolar no Brasil, ele acontece entre o mês de março e abril, né? Então, todas as escolas devem mandar para o MEC, né, respondendo um questionário. Então, aqui seria uma pesquisa do tipo censo também, porque ele vai estar tendo resposta de todos os alunos brasileiros. Então, observe que nesse caso, a nossa população em estudo são todos os alunos brasileiros, beleza? Então, quando eu penso numa pesquisa tipo censo, eu tenho que perguntar para todo mundo. É como se eu pegasse e fizesse um questionário. O que você acha da aula do Aniel? Para essa minha pergunta ser tipo censo, eu teria que ouvir todos os alunos que assistem às minhas aulas, beleza? Então, vamos ao outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa tipo amostragem. Diferente do censo, né, uma pesquisa de amostragem é aquela que os dados são coletados de uma amostra representativa da população-alvo. E as conclusões são generalizadas para toda a população. Então, enquanto no censo eu estou preocupado em entrevistar toda a população, no tipo de amostragem eu vou trabalhar com uma parte dela, beleza? Então, vai ser uma parte representativa. Eu não vou perguntar para todo mundo. É como se eu, na minha pergunta anterior, quisesse mudar o tipo de pesquisa.
para tipo censo, do tipo censo para o tipo de amostragem, eu não ia pegar todos os alunos, eu ia pegar 3 alunos de cada sala. Seria um exemplo, né? Uma pesquisa de amostragem. E quais são as principais características? Seleciona uma amostra representativa da população-alvo. Geralmente é mais rápida e econômica do que um censo, pois requer a coleta de dados apenas de uma parte da população. Outros resultados podem estar sujeitos a erros amostrais, né? Os resultados podem estar sujeitos ao erro de amostragem, mas esses erros podem ser controlados e estimados. Então, geralmente, quando em telejornais divulgam pesquisa que utilizam a amostragem, ele vai dizer, ó, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Beleza? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu tenho uma população, tá? E aí eu vou pegar uma parte dela e aplicar os questionários das pesquisas. Tá bom? E agora, nós vamos entender o que são variáveis, né? O que serão as variáveis estatísticas? As variáveis estatísticas podem ser classificadas em diferentes tipos com base na natureza e nas características. Aqui estão os principais tipos de variáveis estatísticas. O primeiro dela são as variáveis qualitativas, também conhecidas como variáveis categóricas, né? Quais são as principais? Qual é a principal característica das variáveis qualitativas? São variáveis que representam características não numéricas ou qualidades. Então, quando eu estou trabalhando com variáveis do tipo qualitativa, eu nunca vou pedir números. Por exemplo, como você avalia a aula do professor Aniel? Pode ser boa, ruim, péssima. Isso seria uma variável qualitativa. Então, você vai estar dando uma qualidade à minha aula. Beleza? Tá, eu sei, não precisa falar que é boa não. Tá bom? Então você vai estar dando uma qualidade à minha aula. Quando eu pergunto qual nota você daria à aula do professor Aniel, aí observe que você não vai ter como botar boa, ruim ou péssima. Você vai ter que me dar um valor. 10, porque o professor Aniel é 10. Então, seria um exemplo de variável quantitativa que a gente vai falar já lá na frente. Então, além disso, elas podem ser divididas ainda como variáveis normais, né, nominais ou ordinais, que eu não coloquei aqui, mas dependendo do autor, ele nem reclassifica essas variáveis qualitativas em nominais e ordinais. Porque, querendo ou não, as duas são nominais. O que vai determinar se é ordinal ou nominal é se tem uma ordem específica. Nas nominais não tem. Por exemplo, qual é o seu sexo? Quem vem primeiro, o homem ou a mulher? Não tem uma ordem aí. Então, isso aqui seria uma variável nominal. Beleza? Qual é a cor dos seus olhos? Então, também é um tipo de variável, né? Nominal. Porque você pode ter os olhos azuis, castanhos, verdes, igual aos meus, né? Então, não tem uma ordem entre as cores. Tudo bem? Já nas variáveis ordinais, possui uma ordem natural ou hierárquica, né? Por exemplo, qual o nível de satisfação com os nossos serviços? Então, baixo, médio e alto. Então, ruim, bom, péssimo. Observe que existe uma ordem aí natural. Eu não tenho como ser médio se eu não sou maior do que o baixo aqui, por exemplo. Ou então, não tem como eu ser ruim e bom ao mesmo tempo. Então, isso não acontece. Então, observe que entre as variáveis existe uma ordem natural. A afirmação: matemática é matemática é a disciplina mais legal da escola. Qual o seu grau de concordância? Observe aqui, ó, que as variáveis aqui, né, ela existe uma ordem natural. Discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo
parcialmente e concordo totalmente. Eu sei que vocês aí, todos devem ter marcado essa daqui. Concordo totalmente, matemática é muito, 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 muito melhor do que qualquer outra disciplina tipo história. E aí a gente vai falar das variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas representam quantidades ou medidas numéricas. Então, as variáveis quantitativas, elas sempre vão me dar valores numéricos, tá bom? Então, ó, e elas podem também ser divididas em dois grupos, as discretas e as contínuas. Quando que elas serão discretas? São aquelas que assumem valores específicos e geralmente inteiro, né? Geralmente não, sempre vai ser inteiro. Quantos irmãos você tem? Você não tem como ter... Ah, professor, mas o meu pai, mas a minha mãe tem 2, nós somos 3, eu tenho 2, mas o meu pai tem um irmão, eu tenho um filho do outro casamento. Então eu tenho 2 irmãos e meio. Não. Ou você tem 3 irmãos ou você tem 2. Eu não tenho como ter um meio irmão. Para a estatística, isso não pode ocorrer. Quantos carros tem na garagem de sua casa? Ou você tem 1, 2... Ah, professor, aconteceu um acidente e o carro foi cortado no meio. Ele já deixou de ser carro. Beleza? Então, a variável discreta, os valores sempre serão inteiros. Quantos dedos você tem na mão? Professor, eu tenho 10, mas o meu vizinho, ele cortou a pontinha assim, ó. Então, ele tem 9,5? Não, ou ele tem 9 dedos, ou ele não tem, ou ele tem... não tenho 9,5, não tem como eu ter 9,5 dedos. Professor, mas cortou, ainda tem lá um pedacinho, mas já deixou de ser dedo. E, por último, as variáveis contínuas são aquelas que podem assumir números infinitos de valores dentro de um intervalo. Então, quando eu penso em variável contínua, eu estou pensando que todas as minhas respostas vão estar dentro de um intervalo. Por exemplo, qual a sua altura? Eu tenho 1,62 m, né? A minha parceira tem 1,53 m. 55, ela está falando aqui. E o meu peso. Então, observe que as nossas alturas, ela vai estar variando dentro de um intervalo. Então, eu vou ter mais de 1 metro, 0 metros de altura, até 2,50, sei lá, nem sei se tem alguém com essa altura. Então, e aí, os valores serão quebrados. Se vocês perguntarem aí dentro da sala, vocês vão observar o seguinte, que as alturas aí serão diferentes. Por mais próxima que seja, mas serão diferentes. A mesma coisa o peso. Qual é o seu peso? Eu tenho 72 quilos. Aí pode ter alguém do meu lado que vai ter 72 e 500 gramas, o outro 73, o outro 76, o outro 74. Observe que aí eu vou estar dentro de um intervalo, então esses valores não serão inteiros. Tudo bem? E qual a temperatura do seu corpo? Ah, dependendo lá, professor, mas quem que vai fazer uma pesquisa querendo saber a temperatura do corpo? Se você for num hospital, a primeira pesquisa que você faz é exatamente essa. Mede a temperatura e a pressão. Tudo bem? Então, a temperatura do corpo também é um tipo de pesquisa que acontece geralmente nos hospitais. E aí, professor, quando eu chego no hospital, a mulher fala logo assim, passe na triagem. Aí todo mundo deve passar na triagem. Essa pesquisa é uma pesquisa de amostra ou tipo censo? Tipo censo. Por quê? Vai medir a temperatura de todo mundo. Vai tirar a pressão de todos que entrarem ali. No caso, se você tá com febre, então vai medir a temperatura de todo mundo que entrar com febre durante aquele plantão. Beleza? Então, essa foi a nossa aula, muito conceitual, nada de conta hoje. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.